Pessoal, primeiramente, boa tarde, tá? Queria agradecer aí a presença de todos, queria agradecer ao Senai e ao IEL, né, a oportunidade, né, pela parceria, tá aqui repassando esse conhecimento para vocês. E essa palestrazinha, ela vai durar mais ou menos aí 1 hora, e ao final da palestra, eu vou abrir aí para as dúvidas, tá, para as perguntas. Então, acredito que vai ser uma apresentação bem dinâmica e rápida, tá, pessoal? Vou falar um pouquinho aqui de mim, né? Eu sou engenheiro mecânico, tenho experiência em gestão de projetos, hoje estou atuando no Instituto Senai de Tecnologia, né, em eletrometalmecânica, em Maracanaú, Ceará, e sou responsável pelo planejamento da produção. Tá? Essa ferramenta Scrum, apesar de conhecer ela há pouco mais de 1 ano, é uma ferramenta muito simples, né? Eu percebi que é uma ferramenta muito simples, porém, aí a colaboração de todos os envolvidos para que essa ferramenta tenha eficácia, certo? É uma ferramenta voltada para desenvolvimento, né, inovações de produto, onde se tem uma certa dificuldade, né, em sequenciamento de atividades, no dimensionamento, né, do tempo, né, das horas do trabalho, realmente é voltado para a inovação, tá? Ela é uma ferramenta diferente das outras, um pouco diferente, porque aqui, pessoal, o cliente, ele está diretamente envolvido no desenvolvimento de todo o projeto, tá? O Scrum, ele trabalha com ciclos de entrega rápido, e esses ciclos de entrega ao longo do projeto, eu vou explicar mais na frente, o cliente está sempre junto, dando feedback para saber se nós estamos realmente caminhando no caminho certo, certo? Então, de certa forma, o cliente ele tem uma certa responsabilidade também, tá? Isso evita o quê? Evita a gente tocar um projeto e, ao final do projeto, o cliente for dar o feedback e não ser aquilo que ele queria, né? Então, isso evita bastante problema. É uma metodologia ágil, porque ela tem ciclo de entrega rápido, como eu falei, vou explicar mais, e tem transparência de informação, ou seja, nessa metodologia, a base dela é a gestão à vista, certo? Então, todos que estão envolvidos no processo do Scrum têm que ter conhecimento e ciência de tudo que está acontecendo, certo? Vou explicar aí quais são as ferramentas que a gente utiliza para essa gestão à vista. Grandes empresas utilizam dessa ferramenta, né, como a Google, a Nokia, a Philips e várias outras, né, para desenvolver os seus projetos. É uma ferramenta que pode ser utilizada em vários segmentos, né, para vocês estarem aí desenvolvendo os produtos. E o assunto da palestra é esse, tá? É Framework Scrum com a metodologia ágil ajuda na gestão de projetos. O conteúdo que vai ser apresentado aqui o que é o Scrum, os pilares do método, como ele funciona, os participantes do Scrum, os eventos que acontecem ao longo do projeto, as técnicas utilizadas, priorização, passo a passo, e uma dicasinha aí, pessoal, para esse tempo de isolamento, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado, uma imagenzinha que eu criei para compilar aí todas as técnicas, né, utilizadas no Scrum, para que a gente tenha, para que eu possa apresentar a apresentação e vocês estejam sempre acompanhando com essa figurazinha e lembrando de todas as técnicas utilizadas. Vocês já devem conhecer, né? São técnicas simples, tá? Porém, para implementar, né, o Scrum, não basta conhecer as técnicas, né? Você tem que saber alguns conceitos. Ao longo da apresentação, eu vou dar algumas chaves, alguns conceitos chaves, né? Para vocês estarem aí utilizando essas chaves para literalmente estar girando o PDCA, né? O PDCA, alguns de vocês já devem conhecer, é a base do Scrum, tá? O Scrum trabalha em cima do ciclo PDCA. Para quem não conhece o PDCA, eu vou explicar um pouquinho sobre ele, tá? O ciclo PDCA é um ciclo de gestão aí de 4 fases, né? É utilizado em desenvolvimento de processo, né? Focado em melhoria contínua, onde as 4 fases planejamento, né? A execução, a verificação, o cheque dos resultados e ação, tá? Então, esse ciclo, pessoal, é um ciclo que sempre tem períodos fixos de inspeção, né, para que a gente seja sempre aí rodando o PDCA, tá? Essa ferramenta, ela só é efetiva quando você utiliza de alguma outra ferramenta de
resultados, né, que é onde você possa mensurar ali e medir os seus resultados. Eu coloquei um exemplozinho aqui do lado direito, que é um gráficozinho que tem uma relação aqui, melhoria de desempenho e o tempo, né. Quando se utiliza o PDCA, a gente planeja, né, no início do tempo, a gente executa, né, a gente verifica os nossos resultados, verifica se tivemos alguns problemas, age sobre esse problema, planeja e executa novamente. Então, sempre aquele resultado que a gente teve, em cima dele, a gente procura uma forma de trabalhar melhor, para que a gente tenha aí sempre a melhoria contínua no processo. Aqui um exemplozinho de um cenário onde não se utiliza do PDCA, né? Aqui, a gente pode ver, a gente executa o trabalho, né? A gente tem um resultado aí X, e por a gente não estar verificando, né, e replanejando sempre as nossas atividades, a gente pode ter aí uma instabilidade, né, no nosso desempenho, tá? É muito importante a gente ter conhecimento dessa ferramenta para que a gente possa utilizar, né, a metodologia de uma maneira mais eficiente, tá, pessoal? E é o Scrum, né? O significado Scrum, pessoal, ele vem do rugby, tá? E ele se refere a como uma equipe, né, colaborativa atua para levar a bola, né, através do campo sempre junto, certo? Então, a colaboração no Scrum de toda a equipe ela é muito importante. Todos caminham junto, ou seja, todos participam de um projeto do começo ao fim, certo? Você não se limita só à sua esfera, ou seja, se você é um projetista, você não se limita só ao projeto. Você vai estar participando da fabricação, você vai estar participando do teste. Então, toda a equipe em conjunto até o final do projeto, tá? Isso é muito importante. A origem, pessoal, do Scrum, essa ideia, né, nasceu depois de um artigo que esses dois professores escreveram, né, na Harvard Business Review, que o nome do artigo era O Novo Jogo de Desenvolvimento de Produto, que foi escrito em 1986. Depois deles analisarem várias grandes empresas, inclusive uma delas era a Honda, a 3M, algumas outras que eu não me recordo agora, eles pontuaram alguns pontos muito importantes porque essas empresas tinham esse sucesso, né, em seus projetos. E o primeiro ponto o método em cascata era falho para cenários complexos, né? Ou seja, alguns de vocês já devem conhecer a metodologia em cascata, que trabalha com planejamento fixos, né? E para um desenvolvimento de um produto onde tem muita imprevisibilidade, essa metodologia não é a ideal. E mais à frente eu vou falar um pouquinho o porquê. As equipes eram multifuncionais e autônomas, né? Multifuncionais, pessoal, porque todas as pessoas atuavam em todo o projeto. Você não se limita só à sua área, tá? E autônomas, porque é a equipe que decide como vai desenvolver o projeto. A gerência não impunha ordens. Aqui, pessoal, não quer dizer que a gerência não tem poder sobre a equipe, mas quem decide como vai realizar as atividades é a equipe. Por isso, a gerência não impunha ordens. Os gestores eram líderes facilitadores focados em retirar obstáculos do caminho das equipes. Então, os gestores, eles só retiravam os obstáculos para que a equipe possa trabalhar mais rápido, tá? As equipes trabalhavam como se estivessem no escuro. Pronto. Esse conceitozinho, né, essa ideia foi aí onde criadores do Scrum, né, formalizaram a técnica, o Jeff Sutherland e o Ken Swaber. Inclusive, eles escreveram aqui um livrozinho muito bom, tá, pessoal? Para todos vocês aí que querem implementar e conhecer essa técnica, é importante vocês lerem esse livro, farem uma base e fazerem outras pesquisas também, para que a gente possa, para que todo o grupo conheça. Tem até uma metodologia chamada metodologia da Cumbuca, se eu não me engano, que foi inventada por Vicente Falcone, que é o quê? Para você implementar um novo processo, né, uma nova metodologia na sua instituição, você precisa fazer um grupozinho de estudo, né? Então, aqui vai uma dica, logo no início aqui, para vocês que forem implementar, todos os colaboradores, né, ter aí esse livrinho, para todo mundo estar aprendendo junto ali, procurar um horário no expediente, se for possível, estarem lendo alguns capítulos e discutindo para todo mundo ir aprendendo junto, né? E o conceito do Scrum, né, é um framework, né, voltado para gerenciamento de projetos complexos. Eu vou explicar o que quer dizer isso, projetos complexos, com o objetivo de fazer o dobro do trabalho
na metade do tempo, né? Esse é o conceito que os criadores do Scrum atuaram. E quando utilizar o Scrum? O Scrum, pessoal, é uma metodologia que não pode ser utilizada em qualquer projeto, tá? Eu agora vou explicar momentos, né, em quais projetos a gente pode estar utilizando o Scrum. A gente tem, pessoal, 4 cenários que a gente pode enfrentar, né, no desenvolvimento de algum projeto, certo? Aqui tem uma relação requisitos e tecnologias, né, e quanto menos requisito, menos tecnologia, a gente tem aqui um cenário simples, né, quanto maior a proporção, a gente vai para um cenário complicado, complexo e anarquia. O Scrum, ele demonstra maior valor aqui no cenário complexo, tá? Aí eu vou explicar aqui um pouco sobre esse cenário. Cenário simples. O cenário simples, ele precisa de pouco esforço, né, para o planejamento, é algo conhecido, né, tem como você fazer ali um checklistzinho simples das suas atividades, que vão ser feitas, é algo controlável, tem repetibilidade e previsibilidade. Ou seja, pessoal, aqui, a melhor metodologia para ser utilizada é a metodologia em cascata, o famoso gráfico de Gantt, certo? São aqueles processos onde uma pessoa de fora consegue mensurar ali facilmente as atividades que se tem, o tempo que se leva para executar a atividade. Então, a gente pode estar utilizando a metodologia em cascata. Cenário complicado. Aqui já é um cenário um pouco conhecido, já envolve alguns riscos, né? Tem a necessidade aí de especialista, já é um cenário pouco controlável, porém, ainda tem alguma repetibilidade e previsibilidade. Nesse cenário, pessoal, a gente pode estar utilizando a metodologia em cascata ou o Scrum, né? Dependendo aqui da proporção requisito de tecnologia, certo? Então, o seu projeto ele pode estar aqui variando, e aí você decide qual é a melhor ferramenta a utilizar. Só que o Scrum, ele é mais efetivo, pessoal, aqui no cenário complexo, né? Desenvolvimento de produto, inovação, onde tem previsibilidade, né? Não repetibilidade da resultados, precisa de melhoria, né? Tem um retorno desconhecido e envolve bastante risco. Tem um ponto aqui engraçado que eu queria passar para vocês, que eu vim de um cenário complicado, né? Eu antes trabalhava com obras e utilizava lá a metodologia em cascata, né? Era fácil de ter o sequenciamento das atividades, havia alguns riscos, né? Tinha um pouco de imprevisibilidade no retorno das tarefas, mas tinha como eu estar sempre sequenciando de uma forma mais simples, né? Porque tinha sempre a repetibilidade e a previsibilidade, tá? Já hoje eu trabalho com inovação, né? No IST a gente desenvolve projetos de inovação e já é um cenário complexo que a gente não consegue sequenciar de uma maneira efetiva as atividades e também a questão da estimativa do tempo, né? Sempre as pessoas, quando vai estimar um tempo, elas estimam em 200% de segurança. Então, é muito difícil, né, a gente estimar um tempo ali certinho com a atividade que você não desenvolveu antes, tá? Então, esse é um cenário complexo. Isso que o Scrum, ele é uma ferramenta muito boa e eu vou explicar aqui disso, né? Cenário caótico ou anarquia. Aqui, pessoal, já é um cenário que ele não é permanente, tá? Esse é um cenário onde a gente está envolvido aí em um problema, a gente está literalmente apagando incêndio, literalmente sobrevivência em um caos, tá? E, então, é importante a gente saber que esses cenários, eles podem estar variando, tá, pessoal? O projeto pode ser um projeto complicado, mas pode ter etapas simples, né? Então, você vai tendo qual é a metodologia melhor para você utilizar. Sendo o Scrum ideal aí para o cenário de desenvolvimento de projeto, tá? Desenvolvimento de produto, né? A parte de inovação. Os pilares do Scrum. O Scrum tem 3 pilares, tá? A transparência, a inspeção e a adaptação. A transparência, porque no Scrum, todo o processo do projeto está à vista, né? A gente utiliza aqui do quadro Kanban, né? Para que tenha ali todas as atividades do projeto numa parede, eu vou explicar essa técnica que é utilizada. E é muito importante, pessoal, ter um perfeito fluxo de informação entre todos da equipe, inclusive a equipe cliente, tá? Então, é o primeiro pilar do Scrum. É que todos da equipe têm que saber tudo o que está acontecendo. O segundo pilar, pessoal, é a inspeção. O Scrum, ele trabalha com ciclos de inspeções fixos, né? Então, de tempos em tempos, a gente para tudo que a gente está executando
a gente vê o que a gente fez e tem um feedback ali do cliente e continua com as atividades. Sempre para quê? Para que a gente não saia do trilho. A gente está ali desenvolvendo um trabalho e mais tarde o cliente vai ver esse trabalho, esse cliente, se ele não tiver dado um feedback, a gente vai ter que refazer, vai ter um retrabalho. Então, a inspeção é muito, muito importante. Eu vou pontuar aqui, vale até notar que no o controle é mais importante do que o planejamento, né? O Scrum, ele não trabalha com planejamento fixo, certo? A gente trabalha com pequenas partes, pequenas partes do projeto, e o controle é que vai ser imprescindível aí para que a gente saiba a nossa velocidade do trabalho que a gente está executando e o tempo que a gente vai terminar esse trabalho. Eu vou explicar direitinho aí mais na frente da palestra. E o terceiro pilar, adaptação, como eu falei aqui, porque o planejamento ele não é fixo. O projeto ele está sempre se adaptando de forma a entregar mais valor, mais rápido ao cliente, certo? Então, ponto mais uma vez, o controle ele é mais importante do que o planejamento, tá, pessoal? Como ele funciona? Aqui é o framework, tá? Que são todas as etapas do framework, e eu vou explicar cada uma delas bem direitinho para vocês. E aqui a primeira etapa do Scrum, tá? É o backlog do produto, onde tem todas as atividades necessárias para se desenvolver o produto, né? O Sprint Backlog, que aqui é a priorização das atividades, né? Em sequência para a gente executar o projeto. A gente vai priorizando as atividades e sequenciando elas para irem sendo realizadas. E nós temos aqui ciclos de inspeção e adaptação, chamado sprint, né? Que a gente trabalha aqui em tempos fixos de inspeção, chamada time box. Uma time box. Time box, pessoal, é o termo que a gente utiliza para ciclos de inspeções fixos, onde a gente pode determinar ciclos de inspeção de 1, 2, 3, até no máximo 4 semanas, baseado, gente, aqui no PDCA. Aí eu vou explicar também mais à frente. Então, só o máximo desse ciclo de inspeção tem que ser 4 semanas, porque um mês, pessoal, é o tempo suficiente para que um projeto que você esteja desenvolvendo ali tome um caminho errado e quando o cliente for ali ver o andamento e ver as entregas que a gente vai estar fazendo, ele pode mostrar que não era aquilo que ele queria, certo? Então, a gente coloca a sequência das atividades aqui, a gente tem ciclos, né, no decorrer do projeto de inspeção, e dentro desses ciclos de inspeção, pessoal, ou seja, se a gente escolher um ciclo aí, de inspeção de 1 semana, toda segunda-feira a gente vai parar tudo, né, e verificar o que a gente está fazendo, no decorrer da semana, a gente vai ter reuniões diárias, tá? Justamente para a gente acompanhar lá como é que está as atividades e identificar problemas mais rápido. A gente tem que estar em conjunto ali, sempre, de identificar problemas para a gente poder entregar o trabalho mais rápido. E a cada ciclo desse, pessoal, do sprint, né, que o projeto pode ter aí vários sprints, dependendo da velocidade da equipe, a cada ciclo a gente vai tendo aí entregas, tá, pessoal? Eu coloquei aqui um exemplozinho, onde, vamos dizer que esse projeto teria aí uma duração de um mês, né, de 4 semanas. A gente priorizou as atividades, a gente começou a executar, e com 1 semana a gente para analisar os resultados e dar uma entrega para o cliente nos dar um feedback. Então, aqui na primeira semana a gente entrega o projeto mecânico de um drone e um projetozinho elétrico. O sprint colocou mais outras atividades para serem executadas. Na segunda semana, a gente entrega aí a hélicezinha do drone. Na terceira semana, a gente consegue entregar a câmera do drone. Na quarta semana, a gente consegue entregar o produto inteiro, tá, pessoal? Agora eu vou explicar parte a parte desses eventos que acontecem no Scrum de uma maneira mais detalhada, tá? E ao final, eu vou explicar o passo a passo para toda vez que você ver esse vídeo aqui, você consiga implementar de uma maneira bem fácil, tá? É uma técnica muito simples, pessoal. Participantes do Scrum. O Scrum tem 3 categorias de participantes, tá?
primeiro participante aí é o Product Owner. O Product Owner, pessoal, ele é aquela pessoa que tem contato com o cliente, é aquela pessoa que conhece o mercado e sabe o que o cliente quer, certo? Ele busca lá, ele está sempre em reuniões com o cliente, com os stakeholders, e busca as informações para saber o que será fabricado, certo? Então, essa pessoa não precisa ter conhecimento técnico de como executar o trabalho, mas ela tem que conhecer o produto, tem que saber o que o cliente quer, tá? O segundo participante, pessoal, é o Scrum Master. O Scrum Master, esse é a pessoa que tem total domínio da metodologia Scrum. É imprescindível que essa pessoa ela seja capacitada na metodologia e tenha capacidade de capacitar a equipe, certo? Para que todo mundo aí consiga utilizar da maneira correta a metodologia. O aspecto humano, o Scrum Master, é muito importante, né? É importante que seja uma pessoa com boa relação interpessoal entre as pessoas, é uma pessoa, aquela pessoa que gosta de gente, né? Que gosta de interagir, que gosta, na verdade, o Scrum, ele é um líder servo, onde ele vai ali estar facilitando e retirando os obstáculos da equipe. Né? Ele vai estar aí diretamente com a equipe, todos os dias, acompanhando o andamento, e é o responsável para que a equipe utilize a metodologia da maneira correta. E a outra categoria participante é a equipe. A equipe é quem literalmente coloca a mão na massa, tá? Aqui é quem executa o trabalho. E a equipe tem que ser, pessoal, multifuncional, colaborativa e autônoma. Multifuncional, porque todos têm que atuar em todo o projeto, tem que ter conhecimento de todas as etapas. Colaborativa, que precisam estar sempre junto, né? Do rugby, tudo junto para que a gente consiga atingir aquele objetivo comum, tá? E autônomas, porque eles decidem como vai fazer o trabalho. Aí aqui eu pontuo. Product Owner diz o que vai ser, né, envolvido e a equipe diz como vai ser desenvolvido o projeto, beleza? Quadro Kanban, tá? Aí aqui, pessoal, vai ter a Scrum Box para vocês irem acompanhando as técnicas utilizadas no Scrum, tá? Só para um auxíliozinho facilitar aí a visualização. O quadro Kanban, ele é imprescindível no Scrum, tá? Ele é uma metodologia de gestão à vista, onde a gente utiliza-se de uma parede, né? A gente coloca todas as atividades do projeto escritas nesse post-it e a gente coloca lá na parede para quê? Para que todas as pessoas envolvidas no projeto, ou qualquer outra pessoa que passe ali em frente a esse quadro, né, na parede, tenha ciência do andamento do projeto, que já foi realizado, que está sendo que tá em andamento, né? E é esse ponto onde tem a transparência de informação, tá? E aí vai um ponto importante, que vale até anotar, né, uma chavezinha, um conceito importante, que é, todos os integrantes da equipe precisam saber o que todos os outros estão fazendo. As informações do projeto precisam ficar claras para todos. Então, pessoal, se tem alguma quebra desse fluxo de informação, a metodologia já não é eficiente, tá? E esse quadro Kanban pode utilizar para tudo, né? Eu utilizei mesmo até para desenvolver essa palestra, eu utilizei o quadro Kanban, né? Coloquei lá minhas atividades, aqui no To-Do, né? Atividades que eu teria que fazer para poder finalizar essa palestra. Aí eu fui utilizando dela até finalizar a palestra aqui com vocês, beleza? Primeiro evento é o backlog do produto, né? Aqui a gente tem que determinar, né, todas as atividades necessárias para desenvolver o projeto. Quem cria essas atividades, pessoal, é a equipe, é quem sabe como vai realizar as atividades para desenvolver o projeto. E quem prioriza as atividades é o Product Owner. Eu vou mais à frente explicar isso melhor. Então, pessoal, o backlog do produto, depois de determinar todas as atividades, né, todas as etapas que o projeto tem, a gente coloca lá no quadro Kanban, né, a vista lá. Pessoal, é importante que esse quadro Kanban ele esteja na sala onde todos estão trabalhando, tá? É muito importante que todos estejam trabalhando aí sempre no mesmo ambiente, para sempre estar visualizando esse quadro Kanban. Outra chavezinha, definir prioridades para tarefas que agreguem mais valor ao produto. Ou seja, a gente tem que colocar, pessoal, aquelas atividades que vai entregar as principais funcionalidades do produto para o cliente, certo? Para que ele possa aí
dar os feedbacks e a gente consiga terminar o projeto tendo a satisfação do cliente, né? E sem muitos erros, beleza? O segundo evento do Scrum é o dimensionamento relativo das atividades do projeto. Tem um ponto aqui importante, pessoal, que é o quê? Nós somos péssimos em fazer estimativas de tempo, mas somos ótimos em dimensionamentos relativos. Ou seja, para um projeto de desenvolvimento de produto, é difícil você mensurar ali a atividade, o tamanho daquela atividade, né? Vou executar essa atividade em 10 horas, em 15 horas. Uma atividade que você nunca realizou antes é muito difícil de se estimar. Porém, nós somos ótimos em dimensionamentos relativos. A gente sabe diferenciar a grandeza das atividades, né? A gente sabe dizer quando uma atividade ela é muito grande, né? Demanda muito esforço. A gente sabe quando ela é pequena ou é média, certo? E o Scrum, ele utiliza de uma ferramentazinha muito bacana, que é chamado poker do planejamento, né? O poker do planejamento, ele é baseado aí na sequência de Fibonacci, né? Onde a distância entre os números, ela é suficiente para que a gente consiga distinguir a diferença das atividades, certo? Essa sequência de Fibonacci, dizem que é uma sequência divina, né? A natureza, ela se manifesta segundo essa sequência, aonde, aqui está a sequência, tá, pessoal? Onde o número subsequente é a soma dos dois anteriores, tá? Aqui tem um exemplo de uma concha, certo? Da natureza se manifestando segundo essa sequência. E aqui vai um ponto importante, né? É fundamental que as previsões sejam feitas pela equipe que executará o trabalho. Então, pessoal, quem utiliza desse poker são as pessoas que realmente colocam a mão na massa, são as pessoas que conhecem todas as atividades. Como é que a gente joga, né, esse poker do planejamento? Como um poker, todos da equipe, né, todos os envolvidos da equipe, cada um com essas 6 cartas, né, do planejamento, pega lá uma atividade do backlog do produto, né, pega uma atividade, cada um escolhe uma dimensão, né, um número para essa atividade, de acordo com a experiência que ela tem, bota sobre a mesa, né, e depois que todos colocarem as cartas sobre a mesa, todo mundo vira e vê lá a dimensão que a equipe deu para aquela atividade, né. Aí, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui, né. Vamos dizer que nós temos 10 pessoas na equipe e, sei lá, 8 pessoas, 9 pessoas colocaram 5. Foi quase unânime, né, a dimensão daquela atividade. Só uma pessoa foi lá e colocou 1. Esse momento é muito importante para as pessoas discutirem por que essa pessoa colocou com essa dimensão, pois aí ela mostra que não tem muita experiência naquele ponto. E é nesse momento que essa pessoa tem que tomar ciência daquela parte do projeto para que ela seja multifuncional, né? É nesse ponto, pessoal, onde a gente vai identificar as pessoas que têm algumas fraquezas em outras áreas, beleza? Então, aqui tem um exemplozinho. O backlog do produto, né? Nós temos todas as atividades, depois de ter feito um pouco do planejamento, a gente foi pontuando uma grandeza para cada atividade. Aí eu fiz um exemplozinho aqui que deu 35 pontos. Esse exemplo eu vou mostrar mais à frente, né? Que esses pontos são imprescindíveis para a gente saber aí a velocidade da nossa produção, né? E mensurar o tempo que a gente vai finalizar o projeto. Um evento muito importante do Scrum é o Sprint, tá? O Sprint, ele trabalha em cima de ciclos de inspeção e adaptação, baseado, pessoal, no ciclo PDCA, como eu falei antes. O ciclo aí de 4 fases. E o Sprint, ele tem 4 subeventos aí, que é o chamado planejamento do Sprint, aqui no plano do PDCA, reuniões diárias, né, que acontecem no decorrer do trabalho, né, quando a gente está executando as atividades, né, as tarefas. Depois, né, a gente para checar, né, a gente determina aí aqui eu abro um parênteses muito importante. Esse ciclo, pessoal, ele tem tempo fixo, a chamada time box. A gente sempre tem que determinar, antes do projeto começar, em quanto tempo a gente vai estar parando para inspecionar, né, verificar e replanejar. Então, vamos dar aqui um exemplo de uma semana. Então, na segunda-feira a gente planeja, a gente na segunda-feira começa a executar, vamos dizer que na próxima segunda-feira, né, a gente para, verifica
os resultados, né, verifica se teve algum problema aqui na revisão do sprint e entra aqui para a retrospectiva para a gente trabalhar em cima dos problemas, né, com a filosofia Kaizen, eu vou explicar mais à frente sobre ela, para que a gente possa, na semana seguinte, replanejar melhor, né, e ter melhores resultados sempre. Então, a gente fica sempre nesse ciclo, né, de inspeção e adaptação. E lembrando, tem que se utilizar uma ferramenta de mensuração para que essa ferramenta seja eficaz. E aqui, nessa apresentação, eu vou mostrar uma ferramenta muito boa. Então, o primeiro evento do sprint, pessoal, é o planejamento do sprint, tá? Primeiro, no planejamento do sprint, a gente determina a time box. Em quanto tempo a gente vai parar o trabalho, ver o que a gente fez e replanejar novamente. Isso com o cliente junto, tá, pessoal? Sempre junto para dar os feedbacks. A gente determina aí se vai ser de 1, 2, 3 ou até no máximo 4 semanas, tá? E aqui eu coloquei um exemplozinho que a gente fez um planejamento aqui de 3 sprints, tá? Aonde o sequenciamento, né, e a quantidade de tarefas que a gente pode fazer por sprint, ou seja, que a gente pode fazer por semana, se for no caso de cada semana, é a equipe que vai determinar a quantidade de trabalho que se pode fazer, né, durante a semana, tá? Aí vai aqui um ponto muito importante. Ninguém de cima atribui tarefas. A equipe é autônoma, ou seja, é a equipe que decide como vai realizar as tarefas para ter aí um melhor resultado. O mapa não é um terreno. Essa é uma frasezinha da PNL, né, Programação Neurolinguística, que diz que o quê? O planejamento, né, principalmente no cenário de desenvolvimento de projeto, ele é muito difícil de ser seguido, né? Você planeja, você executa, mas sempre quando você vai estar ali verificando, é muito difícil aquele planejamento ser a realidade. Então, a gente não pode estar planejando a fantasia, né? Pois o planejamento é meramente impossível a gente conseguir mensurar de forma exata o quanto tempo a gente vai levar para terminar o projeto. Planeje apenas o necessário. Não tente planejar tudo com anos de antecedência. Planeje apenas o suficiente para manter sua equipe ocupada. Ou seja, pessoal, aqui eu coloquei 3 sprints, tá? Mas o projeto ele pode ter 10, 15, 20 sprints. Mas não adianta a gente planejar os 10 sprints quando, no decorrer do projeto, aquele planejamento vai por água abaixo. Isso é fato. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é importante a gente planejar pouco, né? Desde que a gente se adapte a cada sprint, né? De acordo com vai desenvolvendo as atividades, a gente vai se adaptando, o planejamento vai se adaptando. Como a gente pode aí medir essa velocidade e saber quando a gente vai terminar, né? Então, outro ponto importante. Tarefas definidas não podem ser alteradas no sprint. Podem acrescentar se a tarefa for definida como finalizada. Ou seja, pessoal, as tarefas aqui, quando elas forem definidas, no decorrer da semana, se a gente tiver aí em ciclo de inspeção de 1 semana, elas não podem ser alteradas, né? Elas têm que ser realizadas elas, né? A não ser que uma das atividades, aqui um exemplo da segunda semana, vamos dizer que a atividade na metade da semana, a atividade 6 foi finalizada. Aí é que a gente pode puxar a atividade 7, beleza? O Scrum não trabalha com cronogramas rígidos, trabalha com previsões para pequenas partes do projeto. Como eu falei, aqui o projeto pode ter 15 sprints, mas é importante a gente colocar, aí planejar pequenas partes do projeto, para com o tempo a gente vai se adaptando, tá, pessoal? Aqui eu fiz um exemplozinho, tá? Aqui eu coloquei as 3 atividades, né, na primeira semana, atividade 1, 2 e 3, onde na primeira semana a gente consegue aí finalizar elas, né? E na segunda semana, na segunda-feira lá, a gente vai puxar as 3 atividades seguintes que estavam previstas para realizar. Só que nessa semana, né, na metade da semana, a gente consegue finalizar aqui a atividade 5, tá? Então, a atividade 5 vem para finalizada, a atividade 7, ela é adiantada aqui, tá? Então, ainda na segunda semana, temos aí uma nova atividade, ao final da segunda semana, a gente finaliza o trabalho. Então, a gente estava planejando aqui realizar o projeto em 3 sprints, né, 3 semanas, a gente conseguiu finalizar em 2 semanas, né, o cenário ideal aí
para desenvolvimento de projeto. A segunda fase aí do sprint, né, as reuniões diárias, que está aqui, ó, na parte da execução do PDCA, tá? As reuniões diárias, pessoal, são feitas todos os dias, no mesmo horário, no máximo 15 minutos, né? E com todos os participantes do sprint em pé. É importante que todos estejam em pé para que a reunião seja rápida e dinâmica e para que todos estejam ali participando, tá? E nessas reuniões diárias, está executando o trabalho dentro do ciclo de inspeção, o Master faz as 3 seguintes perguntas, né? As perguntas-chave das reuniões diárias. O que você fez ontem? O que fará hoje? E se há algum obstáculo, né? Se o colaborador está enfrentando algum problema, né? Para que ele possa ali passar para todos e para que todos, né, em colaboração, consiga resolver aquele problema. Aí vai uma chave, tá? Quando todos sabem de tudo, mais rápida é a equipe, tá? Então, a transparência de informação, ela é muito importante nesse ponto, tá? Então, todos têm que estar aí envolvidos, engajados, né, no projeto. Deve ser mapeado o fluxo de informação para identificar os gargalos egóicos. O fluxo de informação, pessoal, quem tem essa função de mapeamento é o Scrum Master, tá? Ele tem que saber quem passa a informação para quem tá interagindo com quem, para que essa informação ela flua, tá? E gargalo egóico, o que isso quer dizer, né? Gargalo egóico são aquelas pessoas que retêm informação para si, né? E conhecimento e benefício próprio, né? Essa pessoa é um gargalo na metodologia Scrum, porque se ela não está ali passando a informação em tempo rápido, em tempo hábil, né? Para que a metodologia ande, e ela está retendo conhecimento, não está ali ajudando o seu amigo naquela área que ele não conhece, essa pessoa é um gargalo no Scrum, tá? Então, é muito importante o Scrum Master identificar esses gargalos e tentar eliminar esse obstáculo. Fracasse rápido para que possa corrigir o problema o quanto antes. Então, pessoal, essas reuniões diárias são importantíssimas, que todo dia você possa identificar ali o novo problema e, em cima desse problema, a gente trabalhar para a gente eliminar, tá, esse gargalo. E aí eu vou explicar o momento melhor aí para a gente estar eliminando esse gargalo, tá? A terceira fase do sprint é a revisão do sprint, né? Então, finalizou lá a execução, na semana seguinte, né, quando a gente vai girar o PDCA, a gente aqui na fase de verificação, né, ao final de cada sprint, faz as seguintes perguntas. Qual é o aprimoramento no processo que podemos fazer para produzir melhor? O que podemos melhorar? E quais os problemas enfrentamos? Então, aqui, pessoal, é a fase de verificação onde a gente vai identificar os problemas, tá? Nessa fase, não é para procurar culpados, mas sim examinar o processo. Não é para procurar culpados, por quê, pessoal? Se a equipe não está produzindo bem, a equipe toda não está produzindo. O Scrum, ele é colaborativo, então não existe eficiências locais, só existe eficiência global. Então, todos são responsáveis pela produção, certo? Nessa reunião, os clientes e stakeholders podem participar. É aqui nessa fase onde eles verificam o que tá sendo, né, feito. É um ciclo, vamos dizer, de entrega, né? A gente entrega uma funcionalidade ali do produto e o cliente dá o feedback positivo ou negativo para saber se a gente está indo no caminho certo. Trabalha em ciclos curtos que permitem obter feedback rápido. Ou seja, o ideal, pessoal, é que esse ciclo de inspeção, né, seja de uma semana. Mas é muito difícil em alguns projetos a gente desenvolver, né, tarefas dentro de uma semana. Às vezes é um período muito curto. Mas que a gente então, o máximo fazer com que esse ciclo seja de uma semana, mas que seja no máximo de um mês, né? Porque um mês é o tempo suficiente, né, como eu falei, para que as coisas saiam do trilho. A quarta fase do sprint, né, na fase aqui de ação do PDCA, né, os obstáculos identificados na revisão viram tarefas do backlog e viram as tarefas mais importantes, tá, pessoal? Aqui, no sprint seguinte, né, tem que verificar se o obstáculo foi vencido. Então, se nós tínhamos aí 3 atividades para realizar no sprint seguinte, né, planejado, se aparecer um problema no sprint anterior, esse problema vai virar uma quarta atividade. E a mais importante, certo?
É aí, pessoal, aonde a gente vai implementar a melhoria contínua e está sempre planejando melhor. Boa parte das ideias do Scrum vem do sistema Toyota de produção, né? Nós temos aí dois conceitos, né, duas filosofias muito conhecidas, né, por vocês, que é a filosofia Kaizen de melhoramento contínuo e o conceito aí de Lean, né, a produção enxuta, né, onde a gente tem que eliminar o máximo de desperdício, né, da nossa produção. Eu não vou adentrar muito aqui nesses dois conceitos, porque já seria outra palestra, né, de tamanho, do mesmo tamanho que essa aqui que eu estou apresentando. Mas é importante a gente pontuar e anotar aí, pessoal, que o processo precisa ser melhorado continuamente. E o momento certo para corrigir um problema é quando ele é detectado, não depois de já ter concretizado. Ou seja, tem um exemplozinho da Toyota, que dizem que lá, um operador na linha de produção, qualquer pessoa, qualquer operador, pode parar a linha de produção se ele encontrar um problema. Para que todos trabalhem sobre o problema e aquele problema ele não persiste e não gera um problema maior. Tá? Então, isso ele está esses conceitos aí enraizados na metodologia. Gráfico de desempenho. Como eu falei, pessoal, se você está implementando, né, qualquer melhoria no seu processo, na sua organização, é muito importante você estar mensurando esses resultados para saber se você está atingindo aquelas metas que você estipulou, né, e saber se você está indo no caminho correto. Esse gráfico de desempenho, né, que é chamado de Corrindal, por incrível que pareça, pessoal, ele é o que vai determinar a nossa velocidade de execução do trabalho e vai dizer em quanto tempo a gente vai finalizar aquele trabalho, ou seja, ele vai dar o prazo do trabalho. Eu falei, o controle ele é mais importante do que o planejamento, certo? É o controle que vai determinar aí sua velocidade e o prazo de execução. O gráfico burn down, ele funciona da seguinte maneira, tá? Lá no topo do planejamento, a gente pontuou, né, 35 pontos para todas as atividades ali daquele projeto fictício, tá? E no primeiro sprint, né, dizer aqui que a gente teria aqui 4 sprints para execução. No primeiro sprint, a gente planejou, planejamento, realizar 10 pontos, né? Então, no primeiro sprint, a gente realiza 10 pontos, 35 menos 10 vai para 25 pontos. No segundo sprint, a gente planeja fazer mais 10 pontos, né? Sai de 25 para 15 pontos. E assim, sempre girando aí o PDCA, né? Sempre extensionando, fazendo entregas em ciclos rápidos e fixos, tá? Na terceira semana, a gente planeja fazer 8 pontos, e na quarta semana, a gente planeja fazer 7. Com isso, pessoal, a gente consegue determinar aí nossa velocidade, né? A velocidade e o tempo que a gente vai entregar aquele trabalho. Ou seja, se vocês forem ver aqui, a capacidade máxima, que quem decidia a equipe, era de fazer 10 pontos por equipe. Era a nossa capacidade máxima, tá? Em cima dessa capacidade máxima, que a gente vai aí sentir mais ou menos aí no terceiro sprint, no segundo e terceiro sprint, a gente vai conseguir ver em quanto tempo a gente finaliza aquele projeto, né? Então, nessa relaçãozinha, velocidade vezes 4 sprints, a gente consegue entregar 40 pontos, né, dentro dos 4 sprints. Ou seja, se nós tínhamos 35, né, pontos para realizar, então em 4 sprints é suficiente para a gente terminar aquele trabalho. Aí vai um ponto muito importante. Uma vez que souber a sua velocidade, saberá em quanto tempo chegará ao destino. É necessário estabelecer um ritmo de trabalho para que as pessoas saibam quanto tempo conseguem produzir em certo período de tempo. Então, pessoal, é importante que esses ciclos sejam respeitados, né? Se esse ciclo de uma semana, toda segunda-feira é sagrado a gente fazer lá um novo planejamento, sempre verificando, tá, pessoal? Para que aí a gente possa identificar a nossa velocidade, quanto de pontos a gente pode fazer por sprint, e com isso, saber quantos sprints serão necessários para finalizar o projeto. Após analisar quantas tarefas a equipe concluíram em cada sprint e verificar quantos ainda faltam até o final do projeto, é que se pode prever uma data de conclusão. Eu vou até contar um fato interessante. Quando eu aprendi essa metodologia, né, eu fiquei com uma dúvida enorme, inclusive por eu trabalhar com a metodologia em cascata, que era o quê? Como o Scrum não nos dá prazo, né, a gente não trabalha com previsões fixas, como é que a gente vai estipular o prazo para o cliente? Porque quando o cliente vai solicitar um serviço, ele quer um prazo logo de imediato daquele serviço, né? Então,
Não adianta a gente fazer ali um cronograma fixo, né, através lá do gráfico de Gantt, né, com a metodologia em cascata, para ser uma fantasia, né? A gente planeja, não vai ver, muitas vezes, ou atrasa, algumas vezes a gente pode até terminar antes do tempo, mas normalmente aquela programação ali, num ambiente, num cenário complexo, como eu expliquei, é uma fantasia. Então, a gente tem que ter uma atençãozinha aqui. Controle e previsibilidade rígida é igual a fracasso. Aí aqui vai uma dica, né? Então, Paulo, como é que eu faço para dizer para o meu cliente que eu não sei o tempo? Bom, é o seguinte, se é um serviço ali privado seu, você tem que inserir o seu cliente na metodologia. Como eu falei, é importante os clientes, os stakeholders estarem envolvidos para que tenhamos ali feedback, né? E no decorrer da produção, né, ali quando a gente estiver no segundo, no terceiro sprint, a gente vai dar o prazo para o cliente. Inclusive, nós vamos estar ali fazendo entregas, né, das principais funcionalidades do produto dele, até gerando uma certa satisfação. Mas acontece de muitas vezes também a gente, sei lá, pegar um projeto que tem prazo máximo de 10 meses para ser executado. Beleza, a gente pode planejar os 10 meses, né, e com esses sprint, né, mensurando os resultados, a gente vai vendo aí se a gente vai conseguir finalizar em 10 meses. Se a gente não vai conseguir, né, aí é um momento para a gente parar e rever tem uma necessidade de um investimento de mais recursos para que a gente possa atender aquele prazo. Não adianta a gente se enganar, né? Não adianta a gente planejar 10 meses, planejar bonitinho ali, numa sequência, e a gente vai ver, a gente não consegue finalizar nos 10 meses. Então, é por isso que é importante controle no Scrum, para a gente saber a nossa velocidade, né? Que a gente vai pegando esses pontos para o cliente, para que seja uma coisa real, né? E a gente esteja sempre se adaptando. A gente pode entregar 10 pontos ali, como a gente estava prevendo, mas no outro sprint pode entregar 12, 13, pode reduzir o tempo de entrega, tá, pessoal? Então, muito importante. O controle, ele é mais importante do que o planejamento no Scrum. Priorização entre projetos. É muito importante saber que o Scrum só é efetivo com a priorização do projeto. Não adianta a gente espernear e achar que o Scrum é uma ferramenta maravilhosa, a gente não tem priorização de projetos. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, muito simples, que mostra essa realidade. Eu tenho aqui três produtos, tá? Um helicóptero, um avião e um foguete, né? Projetos complexos, onde tem 3 etapas para finalizar cada um deles. Numa estratégia tradicional, e tudo é importante, né? Vamos fazer tudo ao mesmo tempo, a gente executa da seguinte maneira, né? A gente começa, só um parêntese, aqui nós estamos utilizando os mesmos recursos, tá? Porque se a gente tiver recursos para 2 projetos distintos, a gente está priorizando de certa forma. A gente tem os recursos ali necessários para executar as tarefas sem ficar fugindo ali da priorização. Então, numa estratégia tradicional, a gente começa executando aqui a atividade do projeto A, depois vai para a atividade do projeto B, depois vai para a atividade do projeto C, e fica sempre assim nesse revezamento, e o resultado é o quê? A gente termina aqui o primeiro produto, né? Finalzinho de maio, a gente entrega aqui o segundo produto em junho, o terceiro produto em julho. Tá? Essa é a estratégia tradicional quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aqui, a estratégia ágil, né? Onde se tem prioridade e foco, né? A gente já pode perceber de cara, o primeiro produto a gente consegue finalizar aqui em fevereiro, o segundo em março, e o terceiro em maio, né? Você pode perceber certa diferença no tamanho desse quadradinho, né, na dimensão dessa atividade, para essa do mesmo projeto. Por quê, Paulo? Porque nesse cenário aqui, onde não tem priorização, entre uma atividade e outra, é a chamada quebra de raciocínio e mudança de contexto. Né? Isso acontece muito, pessoal, nos projetos que a gente está realizando, onde o colaborador está ali trabalhando em algum trabalho, né, em um raciocínio ali imerso, e quando vai para outro trabalho, ele tem um certo tempo para retomar aquele raciocínio daquele outro trabalho. Então, isso é perda de produção, tá? Por isso que essas atividades aqui, elas têm uma dimensão maior, tá? Se vocês perceberem, a gente poderia inserir aqui até outro projeto. Ou seja, a gente poderia estar aí ganhando mais até. Né? Diferença muito grande se a gente não faz a priorização, tá? Ou seja, tente evitar ao máximo a mudança de contexto.
Priorização das atividades. Sempre atualize e revise as prioridades do backlog a cada sprint, tentando chegar à ordem que entrega valor mais rápido. Ou seja, quem é responsável por essa priorização é o Product Owner, ele que está em contato com o cliente, ele que conhece as principais funcionalidades do projeto, para que a gente possa entregar aí o produto mínimo viável, né? O produto mínimo viável, para quem não conhece, é a versão mais simples do projeto, com as principais funcionalidades, tá? Tem uma regrinha no desenvolvimento de produto, ela se prova aí verdadeira, que é 80% do valor do produto, né, tá nas 20% de funcionalidades, ou seja, o Product Owner tem que priorizar essas atividades de forma a gente entregar esses 20% de funcionalidade, as principais funcionalidades, logo nos primeiros sprints, né, para que no decorrer do projeto a gente já tenha entregue o que realmente o cliente quer, né, entendeu? Então é muito importante esse conceito de MVP, né, produto mínimo viável, e a priorização aí pelo Product Owner junto com o cliente, tá? Ele tem que conhecer o mercado para saber aí quais as funcionalidades principais do produto. Então, aqui eu consegui explicar todas as etapas, né, todos os eventos aí do Scrum, né? Esse é o framework do Scrum, tá? Onde a gente falou aqui do backlog do produto, todas as atividades necessárias para desenvolver o projeto, o sprint backlog, que são o sequenciamento das atividades para serem executadas, né? Os ciclos de sprint aqui, a time box fixa, onde a gente tem ciclos de entrega com o cliente junto lá, sempre dando feedback para saber se é realmente aquilo que ele tá querendo, né? Dentro desses ciclos de inspeção, as reuniões diárias, para que a gente consiga estar perto da produção, que a gente consiga identificar problemas mais rápidos, né? Para que assim a gente consiga entregar o produto aí, um ciclo de entrega, né? Sempre em mente que a gente tem que priorizar as principais funcionalidades do produto logo nos primeiros sprints, tá? Então, agora eu vou passo a passo, explicar direitinho para vocês, né, de uma maneira bem simples, para que sempre vocês quiserem revendo aqui essa apresentação, vocês possam fazer essa consulta de maneira rápida. Passo a passo, né? Primeiro, pessoal, a gente determina aí os participantes, tá? O Product Owner, quem conhece o produto, quem conhece o mercado, quem está em contato com clientes e stakeholders, né? Quem prioriza as atividades, tá ali sabendo o que será fabricado, né? O Scrum Master, aquele que domina a técnica, aquele que capacita a equipe para que saiba implementar aí a metodologia, e uma pessoa humana, uma pessoa que saiba lidar, né, com gente, tá, pessoal? E a equipe, tá? Quem vai colocar a mão na massa para poder executar o trabalho, né? Sempre tem em mente que tem que ser uma equipe multifuncional, colaborativa e autônoma. É ela que decide quem vai fazer o trabalho. Lembrando, o Scrum Master e a equipe é que são os responsáveis pela produção, pela velocidade que a gente está produzindo ali, né? E são responsáveis também para aumentar essa velocidade. Está sempre ali no ciclo de melhoria contínua. O segundo passo é criar o backlog. Quem cria o backlog, as atividades, né, necessárias para desenvolver o projeto, é a equipe. E quem prioriza as atividades de forma a entregar mais valor mais rápido, né, os 20% de funcionalidades, como eu falei, é o Product Owner. Então, quem cria o backlog é a equipe, e quem prioriza é o Product Owner. Beleza? Terceiro passo, dimensione o backlog. A equipe, né, todo mundo junto lá, com cada um com o planejamento na mão, vai lá dimensionar as atividades para saber quantos pontos terá aí nosso projeto, para que a gente possa fazer aquele trabalhozinho de medição, né, de controle, para a gente saber a nossa velocidade e o prazo de finalização do trabalho, do projeto. Quarto passo, planejamento do sprint. No planejamento do sprint, é muito importante todos da equipe, todos os Scrum estarem juntos, tá? Aqui, a gente vai determinar o sprint backlog, né? Ou seja, quantos sprints a gente vai realizar, né? E qual é a time box, quanto tempo a gente vai parar para poder ver o nosso trabalho que a gente realizou, né? Aqui a equipe diz
quanto trabalho pode ser feito por sprint, né? E o Product Owner, ele prioriza as atividades por sprint. Então, a gente pode estar aí fazendo esses sprints de até, esse ciclo, essa time block de até um mês. Se for de uma semana, coloquei aqui um exemplozinho, que a gente pode estar colocando aí planejamento de sprint sempre a toda segunda-feira, tá? Quinto passo, torne o trabalho visível, né? É muito importante a gente ter um quadro Kanban, né, onde todos trabalham, tem lá todas as atividades em post-it na parede, para que as pessoas saibam o que está para fazer, o que está executando, o que foi finalizado, tá? E do lado, pessoal, a gente coloca lá um gráficozinho de desempenho, né, um indicadorzinho, para que a gente possa saber os nossos resultados, né? A gente possa mensurar aí a nossa velocidade e o prazo que a gente vai finalizar aquele projeto. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de quadro Kanban, aonde aqui tem, eles modificaram um pouco, né, onde eles colocaram aqui in progress, testing, done, né. Nesse outro ele colocou backlog, to, work in progress e done. E aqui do lado deve ser uma espécie de brainstorm, né, onde com certeza aqui está todas as informações, ou seja, é muito importante, pessoal, tudo está à vista, né? Todas as informações do projeto estão ali em post-it, de forma a quem chegar ali consiga, né, ter ciência do trabalho, tá? Sexto passo, reuniões diárias. Com todos lá do Scrum, né? O Scrum Master sempre faz, todos os dias, a seguinte pergunta. O que você fez ontem? O que você fará hoje? E se há algum obstáculo, tá? As reuniões diárias são realizadas quando os trabalhos estão em andamento, tá? E o sétimo passo é a revisão do sprint, né? Aqui a gente faz a seguinte pergunta: qual é o aprimoramento no processo que podemos fazer para produzir melhor? O que podemos melhorar? E quais os problemas enfrentamos? Eu pontuo mais uma vez, é muito importante a presença do cliente para que ele possa estar aí nos dando feedback, né, positivo ou negativo do trabalho, para que a gente esteja sempre caminhando para aquilo que o cliente realmente quer, né? E o oitavo passo é a retrospectiva do sprint. Na revisão do sprint, a gente identifica, né, os problemas que a gente teve, e aquele problema vira atividade principal do backlog, tá? Então, pessoal, se a gente tem 3 atividades no próximo sprint e aparecer um problema no sprint anterior, aquele problema vira a atividade principal para poder esse problema ser sanado, tá? E a gente está aí implementando sempre o conceito Kaizen, né, de melhoria contínua. E o oitavo passo é comece de imediato o sprint seguinte. Ou seja, pessoal, se a gente determinou aí um exemplo, os sprints, né? A time box vai ser sempre de uma semana, então, segunda-feira a gente planeja, né, com todos os integrantes do Scrum. No decorrer da semana a gente executa, faz as reuniões diárias todos os dias. Na próxima segunda-feira, né, a gente para tudo, verifica os resultados, né, encontra alguns problemas e faz a retrospectiva do sprint, né, pontuando qual foi o problema que enfrentamos para que ele seja atividade do próximo planejamento. E aí a gente fica sempre girando o PDCA, tá, pessoal? Lembrando, mais uma vez, é muito importante mensurar esse resultado a cada ciclo, com um gráficozinho de desempenho. E, pessoal, basicamente é isso, tá? Vou dar aqui umas dicas muito importantes do Scrum. Todos os envolvidos no Scrum precisam estar no mesmo ambiente para se ter um melhor compartilhamento de informações. Isso daqui, pessoal, é num cenário quando nós não estamos em isolamento, tá? Esse é o conceito base do Scrum, é que todos estejam no mesmo ambiente para que o fluxo de informação seja fácil. E todas as pessoas têm uma ideia, ou têm um problema, as pessoas estejam ali interagindo, literalmente como um Scrum, trabalhando em colaboração, beleza? Mas, infelizmente, a gente está vivendo aí um momento muito difícil hoje, né, de isolamento, onde o nosso cenário é esse. Cada um na sua caixa, né? E é muito difícil a gente ter essa interação, né? Mas a gente tem que ter como base que o Scrum tem aí seu terceiro pilar, a adaptação. E nós, né, nós temos que nos adaptar aos cenários, né, que a gente enfrenta. E a dica que eu vou dar aqui é que a gente tem que abusar da tecnologia, tá, pessoal? A gente pode estar aí, né, utilizando planilhas online. Inclusive, eu criei aqui uma planilhazinha, pessoal, bem simples, tá?
preenchimento, eu posso até estar repassando para vocês no final aí, vou passar um e-mail para vocês, vocês me solicitam. E aqui a gente pode estar inserindo o backlog, né, todas as atividades necessárias para o projeto. A gente pode estar fazendo o planejamento do sprint, né, colocando quantas tarefas vai ser por sprint. Aqui é um projeto pequeno. Fazendo a priorização, né, quais tarefas vão vir primeiro e dimensionando aqui um pouco do planejamento, o tamanho das atividades, né. Em cima desses planejamentos, a gente pode ir colocando aqui as datas de entrega, né, em qual semana a gente vai entregando. A gente pode colocar aqui o responsável, recursos, se necessário, e imprescindível a gente ter em mente a time box, que é a duração dos sprints. Aqui eu vou ter um exemplo de uma semana, tá? Então, pessoal, para que a gente possa fazer esse planejamento, né, as reuniões, a revisão do sprint, né, a gente precisa aí estar fazendo videoconferência com o pessoal. Eu sei que é muito difícil, alguns projetos não podem ser finalizados todos por home office, mas tem alguns que sim podem ser realizados em home office, e a videoconferência ela é importantíssima, né? Para a gente estar aí fazendo esses planejamentos, estando em contato com o próximo, né? Hoje a gente tem a grande vantagem da tecnologia. E para informações menos pertinentes, né? Aquelas informações que mesmo, ainda assim a gente precisa passar rápido, né? A gente pode utilizar aí o WhatsApp para poder ter esse fluxo de informação, né? É muito importante isso. Aqui eu fiz uma planilhazinha de reunião diária, uma planilha de controle, tá, pessoal? Ela pode ser utilizada aqui no decorrer do trabalho, onde os colaboradores podem colocar o percentual do progresso daquelas atividades, né? E à medida que a gente vai finalizando essas atividades, a gente pode colocar aqui os pontos e a gente tem aqui um percentual, né, de andamento do projeto. E não podemos esquecer, né, do quadro Kanban, onde a gente vai aqui colocar, né, todas as atividades do backlog, as atividades que vão estar em andamento e as atividades que estão feitas. É bem simples, tá? Se a gente fugir muito dessa simplicidade, a ferramenta já não vai ser eficaz, pessoal. Então, literalmente uma ferramenta simples para gerenciar projetos complexos. Então, eu acredito que essa seja, sim, a melhor ferramenta que a gente pode estar utilizando em desenvolvimento de produto, né, onde a gente tem aí dificuldade de sequenciamento de atividades, né, onde a gente tem dificuldade de estimar o tempo das tarefas, de forma que a gente possa, através do controle, né, ter aí um melhor desempenho, beleza? Então, pessoal, é isso. E lembrando aqui, não pode esquecer também do gráficozinho bem simples, um indicadorzinho para a gente determinar a velocidade e o nosso tempo de execução, beleza? Então é isso, eu agradeço a presença de todos, eu agradeço mais uma vez o Senai e ao IEL, né? O IEL, pessoal, está aí proporcionando alguns cursos de capacitação, tá? É só vocês acessarem aí o site do IEL, eles têm uma capacitações e metodologias ágeis e o SCOM está inserido, tá? Nesse pacote. Eu queria agradecer aí a superintendente Nadete e toda a sua equipe que está aí fazendo esse trabalho para vocês, de modo a capacitar os profissionais, beleza? Então, eu vou abrir para perguntas, tá? Para algumas dúvidas que vocês tiverem. Obrigado, pessoal. Se tiver alguma dúvida de alguma parte dos slides, eu posso voltar e estar explicando mais fácil, de maneira mais lenta aí, para entender melhor. Tem uma dúvida aqui, deixa eu ver se vai para cima. Eu tenho uma perguntinha aqui, pera. Existe uma indicação de quanto tempo deve durar uma reunião de planejamento? Bom, a reunião, pessoal, ela tem que ser o mais rápido possível, tá? Uma reunião de planejamento, onde a gente vai estar determinando ali os primeiros sprints, eu acredito que 1 hora
2 horas, no máximo, é tempo suficiente para a gente já ter uma noção dos trabalhos que serão executados nas semanas seguintes, tá? Então, o planejamento tem que ser uma coisa rápida, né? Os sprints tem que ser uma coisa rápida, sendo as reuniões, as diárias, no máximo 15 minutos, para que aí não tome muito tempo da equipe no período de execução. Então, planejamento sempre, respeitando sempre a time box, né? Vamos dizer, toda segunda-feira a gente vai fazer um planejamento, então toda segunda-feira a gente vai despender ali um pouquinho de tempo para planejar a atividade dos sprints seguintes. Então, acredito que 1 hora já seja tempo suficiente para você saber quais as entregas você vai entregar aí nos 2, 3 sprints seguintes, tá? Lembrando, não é ideal planejar todos os sprints do projeto. Você pode até fazer isso, mas você vai provar, pela experiência própria, que é a fantasia. Você vai planejar algo que vai aparecer milhares de problemas, vai aparecer outros detalhes aí que você não vai seguir fielmente aquele planejamento, né? Então, o controle, com aquele gráfico de desempenho, vai estar dando aí a sua velocidade e o tempo que você vai precisar para finalizar o projeto, tá, pessoal? Então, lembrando, a gente não planejar atividades com horas, né, com dias. A gente vai planejar atividades, o tempo delas, com um pouco de planejamento, dimensionando o tamanho das atividades. Tem outra pergunta aqui. Senai e IEL oferece cursos dessa metodologia? Sim, o IEL, ele fornece, tá, pessoal? É só vocês acessarem lá o site da IEL, e tem na parte lá de cursos, você vai no setorzinho lá de gestão de projetos, você vai encontrar lá um cursozinho de capacitação em metodologias ágeis, tá? São várias metodologias, e o Scrum está inserido aí a uma dessas metodologias, tá? Gerson Albuquerque. Existe uma indicação de tempo? Não, aqui é a mesma pergunta. Gerlane Araújo. Haverá disponibilização desse material para consulta? Sim. Eu vou colocar aqui, pessoal, o meu e-mail, tá? Para que vocês me solicitem esse material. Inclusive, eu gravei a apresentação para eu estar passando para vocês, tá? Pronto, segue o e-mail aí para vocês estarem me solicitando esse material, tá, pessoal? Inclusive as planilhas, tá? A apresentação, vou fornecer tudo para vocês, tá? E alguma dúvida também, se você vai começar a implementar a metodologia, se você tiver alguma dúvida, você pode me escrever, vou estar aí à disposição, tá? Marcelo Santiago. Existem projetos que podem ser muito simples e não ser necessário utilizar a gestão ágil. Como eu falei, cenário simples, onde você consegue mensurar mais facilmente o tempo de execução, a sequência das atividades, a metodologia Scrum, ela não é eficiente. Eu acredito que a metodologia em cascata ela seja mais eficiente, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Num projeto, vamos dizer, de inovação de um produto, onde você está fazendo um projeto, tá? Se você for utilizar a metodologia em cascata, normalmente, tá? Dessa maneira que a gente faz, é o quê? A gente coloca a sequência que primeiro deve terminar a elaboração do projeto para a fabricação iniciar, né? Só que num cenário complexo, a gente pode estar iniciando essa fabricação, sei lá, 15 dias que a gente começou o projeto. Então, quando é que essas atividades de fabricação podem realmente começar? É aí onde a metodologia em cascata falha. Tá? E a metodologia Scrum, ela é aquela produção puxada. Terminou uma atividade, você já puxa a seguinte. Né? Não tem o planejamento não é engessado. Você pode estar adiantando atividades, entendeu? Então, eu acredito que a metodologia em cascata não é que ela não seja uma metodologia eficiente. Ela é eficiente na sua esfera. Né? Ou seja, no cenário simples, onde você consegue ter aí conhecimento da atividade, do tempo, da execução, né? Que é um processo mais simples, tá? Eu até gosto de brincar que quando eu implementava a metodologia em cascata no cenário complicado, em obras, quando eu fui para o cenário complexo de inovação, eu queria utilizar essa ferramenta e
E eu estava ali sempre tendo retrabalho, sempre replanejando, e nunca seguia realmente aquilo que eu planejei. Então, o Scrum, ele realmente é a melhor ferramenta para a gente estar gerenciando aí o desenvolvimento de produto, tá? Renato Moraes de Brito. A questão de priorização e foco é muito importante, uma vez que temos muitas demandas. Pois é, pessoal, quando a gente tem várias demandas, é muito importante a gente priorizar para que a gente não tenha a chamada quebra de raciocínio, né? Muitas vezes a gente está aqui, tem várias demandas, a gente quer abraçar o mundo com os braços, e acaba que você atrasa aí, né? Ou você não está mensurando, né, o resultado do seu trabalho, você acaba atrasando muito. Então, é importante a gente priorizar para que a gente tenha mais agilidade e tenha mais rápido aquelas atividades. Por isso é importante lá o quadrozinho Kanban, onde a gente vai colocando lá as atividades que tem para ser realizada, e a gente vai sempre realizando só aquelas atividades que a gente planejou sprints. Pronto, pessoal, tem mais alguma dúvida? Se eu não vi alguma resposta de alguém, por favor, repete a pergunta, porque tem muita conversa aqui no chat e eu não estou conseguindo achar, tá? Não responder ninguém. Ana Paula Maia. Qual o significado dos valores do corpo do planejamento? Um é menos complexo ou significa um dia? Ótima pergunta, Ana Paula. O porquê do planejamento, ele dimensiona o tamanho da tarefa, tá? Ele não quer dizer que ele não tem nada a ver com dimensão de horas ou dias, tá? Ele só dimensiona, para dizer se a tarefa ela é uma dimensão grande. A gente podia até dimensionar colocando P, M e G, dimensionando. Só que com essas informações a gente não saberia mensurar o nosso trabalho. Então, a sequência de Fibonacci, ela é uma sequência onde a distância entre os números é suficiente para a gente perceber a diferença entre elas, tá? Então, tendo a carta 1, quer dizer que ali é uma atividade rápida de se fazer. Agora, quando ela o tempo certo, é muito difícil no cenário complexo. A gente mensurar, né, o tempo daquela atividade. Então, a cada sprint, a gente vai planejando quanto de pontos a gente pode fazer naquele sprint. Então, eu acho que essas três atividades aqui, a gente consegue executar dentro de uma semana, se for o ciclo de uma semana. E aquela atividade vai ter um determinado ponto, né, em cima do planejamento. Assim, a gente vai entregando os pontos. E se a cada sprint você for terminando as atividades antes, né, você não, como eu falei, o planejamento não é fixo, tá? Você planeja, mas você pode fazer mais. Como você também pode ter algum problema em fazer menos, né? Então, o planejamento é só para dimensionar a atividade, se ela é pequena, se ela é grande, se ela é média, tá? Então, é isso. Então, ficou claro, né? Por favor, me diga aí, Ana Paula. Bom, entrei atrasada como sindicato das indústrias químicas, né? Entrei atrasada como faço para entregar para conseguir a gravação. Bom, me escreve no e-mail aí, tá? Que eu vou enviar todo o material para vocês. José Danilo, você acha importante o Scrum Master possuir certificado? O quanto mais capacitada aquela pessoa é, melhor. Desde que ela seja uma pessoa, né, que tem uma ótima relação interpessoal, que consiga entender a psicologia humana de forma a liderar equipes. E que seja um cara servo, altruísta, que possa ali estar sempre conciliando, né, os momentos, né, e as discussões da equipe. Está sempre guiando as pessoas na metodologia. O Scrum é uma metodologia muito simples. Você não precisa assim, de grandes capacitações, você precisa de prática, tá? Porque sem a prática a gente não chega à perfeição, tá? Então é normal quando a gente for implementando, a primeira dificuldade que a gente enfrenta, né, é a gente sair da antiga metodologia para a nova, e isso leva um pouco de tempo e requer prática. E lembrando, é muito importante a colaboração de todos para que isso dê certo. Então, é importante o Scrum Master ter certificado, sim, é importante ele ser capacitado e tem a capacidade
de capacitar os seus colegas, né, que vão participar ali da metodologia, tá? Por nada, Ana Paula. Pronto, pessoal. Eu acho que não... Tem mais alguma pergunta? Aí o Torres perguntou, tem como identificar algo como uma linha crítica das atividades em um projeto realmente complexo? Pessoal, essa questão da linha crítica, tá, das atividades críticas do projeto, aquela atividade que se ela atrasar, todo o projeto atrasa, isso está inserido muito na metodologia em cascata, tá? E aí é onde a gente consegue identificar quais são as atividades que, se atrasar, né, todo o projeto atrasa. Então, pessoal, no Scrum, eu reforço, o controle é mais importante do que o planejamento, tá? E ele está sempre se adaptando. E é importante que o Product Owner, né, quem conhece o produto, saiba priorizar de maneira que a gente entregue os 20% mais importantes da funcionalidade do produto logo nos primeiros sprints. Tá? Então, é muito difícil a gente identificar, né, aí uma linha crítica, e a gente não vai ter a gente não vai estar estimando tempos, né, exatos para aquelas atividades, tá? Então, é difícil. A gente sabe que tem algumas atividades que é imprescindível para que o projeto aconteça, como testes, né? A gente tem momentos que a gente tem que realizar testes, e sem um teste a gente não pode entregar produto. Então, o teste é uma atividade crítica. Então, basicamente, quase todas as atividades são críticas, porém, algumas, né, podem ser mais simples de ser executadas e deixarem para o último momento. Essas atividades que não são tão importantes, aí o Product Owner entra em ação e coloca elas para o final, entendeu? Então, o Product Owner é que vai saber quais são as atividades críticas. Ele tem que conhecer o produto, tem que conhecer as principais funcionalidades do produto para que a gente possa entregando um valor mais rápido para o cliente. Por nada, Caio. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui, tá? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Senai. Obrigado, IEL. E eu vou estar recebendo um e-mail de vocês para quem estiver interessado no material. E também para quem tiver com dúvidas quando for implementar, tá? A gente pode aí estar trocando informações, experiência, para que a gente possa implementar essa metodologia no nosso dia a dia, tá? Muito obrigado e até mais, pessoal.